Nos Arcos da Lapa, num bar da esquina, tomando cerveja, me embriagando. Saio carregado por uma morena, voltando pra casa atordoado, um amargo na boca e a cabeça zoada. A minha bebida estava sabotada. No dia seguinte não lembro de nada, então me dou conta que eu fui roubado. Aquela morena me levou pra casa, roubou meus pertences, me deixou sem nada. Isso acontece com quem sai pra beber, sem um amigo por perto pra te proteger. Rio de Janeiro não é pra amadores, pense duas vezes antes de entrar. Rio de Janeiro não é pra amadores, pense duas vezes antes de entrar. Rio de Janeiro não é pra amadores, pense duas vezes antes de entrar. Rio de Janeiro não é pra amadores, pense duas vezes antes de entrar.